Olá pessoal, nós hoje estamos vivendo em uma época que vem crescendo muito e se agravando muito o problema dos ventos de doutrinas estranhas que vão surgindo dia após dia, uma mais errada do que a outra. E qual é o objetivo disso? Qual é a finalidade? Será que elas vieram para enfeitar as nossas vidas? Para nos trazer alegria, nos trazer conforto, nos fazer acertar? Claro que não. Essas doutrinas estranhas não têm o objetivo de fazer nada conosco dessa forma. Pelo contrário, elas vêm para nos destruir, para nos dividir, para nos fazer tropeçar, nos fazer cair, nos fazer errar, nos fazer praticar coisas que o Senhor Jesus não aprova nem concorda em tempo algum. Então, essas falsas doutrinas só vêm para causar males na sua vida e na minha vida. E, infelizmente, é isso que está acontecendo hoje. Essa é a realidade. Porque muitas pessoas, infelizmente, hoje estão sendo levadas por esses ventos de doutrinas de um lado para o outro, pela artimanha de alguns homens que com astúcia estão induzindo essas pessoas ao erro. Por quê? Porque essas pessoas, infelizmente, se deixaram envolver e se enredar por essas doutrinas estranhas. Como se não existisse muitos textos nas Escrituras nos falando para não deixarmos que isso pudesse acontecer conosco em tempo algum. Parece que as pessoas hoje, os irmãos de hoje, infelizmente, estão passando por cima do que está escrito. Como se aquilo que estivesse escrito não significasse nada, fosse inútil, fosse uma besteira, uma balela, uma bobagem. E as falsas doutrinas fossem algo certo para a vida delas. Por isso que muitas pessoas hoje estão se deixando levar por homens que vêm falando essas coisas pervertidas, essas doutrinas pervertidas. E muitos estão sendo arrastados para isso hoje em dia. Essa é a realidade que podemos ver, constatar, observar com os nossos próprios olhos. É notório demais, é evidente demais. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje, principalmente dentro das denominações. Porque a igreja se deixou levar por esse erro também. Porque a própria denominação em si já é uma falsa doutrina, digamos assim, concreta, construída por mãos humanas, que são os templos construídos por mãos humanas, onde as pessoas entram não dando valor ao que está escrito. Porque o que está escrito é que o templo onde Deus habita hoje é a sua vida e a minha vida. São os nossos corpos. É a esse templo que nosso Deus dá valor. Mas nós levamos esse templo para dentro de outro templo construído por mãos humanas. Esse é o erro. Que não pode continuar acontecendo nem da sua parte, nem da minha, em tempo algum. Então, é necessário acertarmos com o que está escrito. É necessário nos amoldarmos ao que está escrito, nos conformarmos com o que está escrito, porque o que está escrito é algo sério e importante que nós devemos praticar. Mas quando praticamos algo errado, algo que está em desacordo com o que está escrito, aí sim damos valor às falsas doutrinas, nos entregamos a ela, nos envolvemos com elas. E isso na igreja é um perigo gravíssimo, um perigo espiritual gravíssimo, que muitas pessoas hoje não se deram conta disso ainda. Acham que estão bem, acham que estão enriquecendo, prosperando, por causa dessas doutrinas estranhas. Mas tudo isso é para trazer ruína e perdição para as pessoas. Elas não entenderam isso ainda. Parece que existe uma cegueira de entendimento na vida de muitas dessas pessoas que não deixam enxergar esse mal que está arruinando elas mesmas. Então,
Foi com esse objetivo que foi escrito um texto que está na Epístola aos Hebreus, para prevenir os hebreus que creram em Cristo Jesus através da pregação do Evangelho, para que eles nunca pudessem se envolver em doutrinas estranhas em tempo algum. Porque já naquela época já existiam muitas dessas doutrinas estranhas. E muitos naquela época começaram a se envolver com elas. Mas para prevenir os irmãos hebreus, foi escrito o texto que eu vou ler aqui agora. E esse texto que foi escrito para os irmãos hebreus serve para a sua vida e para a minha vida hoje também, como parâmetro, como regra, como algo que nós devemos dar valor e importância, porque nós, em nossa época hoje, nesse século XXI, não podemos nos deixar envolver por doutrinas várias e estranhas, como muitas pessoas hoje estão fazendo. Esse erro tem que parar. É hora de parar com isso, de forma definitiva. Então, eu vou ler esse texto aqui agora, para vocês entenderem um pouco sobre essa questão. Esse texto, como eu já falei, que está na Epístola aos Hebreus, está escrito assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Só esse pedaço aqui já nos conscientiza, porque ele começa dizendo não. Ele começa demonstrando para você uma negação. Nós devemos dizer não para isso. Nós devemos negar esse tipo de coisa. Não podemos dizer sim. Não podemos, com facilidade, se entregar a essas doutrinas estranhas, como muitos estão fazendo. A palavra é bem clara. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. E essa palavra não deixa dúvida em ninguém. É muito clara e simples, de fácil compreensão. Mas mesmo assim, infelizmente hoje, muitas pessoas estão se deixando levar, ou se envolver, ou se enredar por várias doutrinas estranhas. E o maior prejudicado disso é a própria pessoa que faz isso. Então, é hora dessa pessoa cair em si, cair na real, retornar à sensatez, se livrar dos laços dessas doutrinas estranhas, se livrar dos laços dessas doutrinas estranhas, que só estão prejudicando. Doutrinas estranhas são fermentos que estão apodrecendo a massa, que é a igreja. Essa é a realidade que está acontecendo hoje, da qual nós devemos nos livrar. Esse é o objetivo. Então ele diz aqui: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é... Será que o que vale é se deixar envolver por doutrinas estranhas, como muitos estão fazendo hoje? Será que vale a pena você se empenhar em se envolver por doutrinas estranhas? Será que é isso que ele está falando? Não, ele diz aqui, ó: porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. Então, o seu coração tem que estar confirmado com graça. Não tem que estar confirmado por doutrinas estranhas. Você não pode aprovar doutrinas estranhas em sua vida. Você tem que fugir dela, escapar. Você tem que combater as doutrinas estranhas e não se deixar envolver por elas. Você está entendendo? Essa é a realidade que nós devemos aplicar em nossas vidas. Nós devemos deixar o nosso coração estar sempre confirmado com graça. Quando o nosso coração estiver confirmado com graça, não vai haver espaço em tempo algum para que nenhum de nós hoje possa se envolver com doutrinas estranhas. Essa é a verdade que nós devemos aplicar em nossas vidas. Esse texto é claríssimo, fala sobre isso. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então, aqueles que se preocuparam, quando ele diz aqui que o nosso coração deve estar confirmado com graça, não com alimentos, ele está dizendo coisas perecíveis, coisas passageiras, coisas terrenas. Nós não devemos deixar o nosso coração confirmado com coisas terrenas, com coisas perecíveis.
pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então, todos aqueles que hoje estão se preocupando com alimentos, com coisas perecíveis, com coisas terrenas, com coisas passageiras, não tiveram proveito algum, porque isso não traz proveito algum. O que traz proveito para a sua vida e para a minha vida hoje é estar o nosso coração confirmado com graça. É isso que tem que existir na sua vida e na minha vida. Um coração confirmado com graça. Então eu espero que você entenda isso. Então, o que nós devemos entender por não nos deixarmos envolver por várias doutrinas estranhas? Eu escrevi aqui alguma coisa a respeito disso. E a primeira é: nunca contenha em si nenhuma doutrina estranha que esteja em desacordo com a doutrina de Cristo. É isso que nós devemos fazer. Nós não devemos conter em nossas vidas nenhuma doutrina estranha em tempo algum. E a segunda coisa que é: não deixe nenhuma doutrina estranha te dominar ou tomar conta de você. Não deixe que isso aconteça. Porque quando você se deixar dominar e fazer com que uma doutrina tome conta de você, você vai obedecer a essa doutrina estranha. E vai desobedecer à doutrina de Cristo. Então não deixe isso acontecer com você. Não deixe nenhuma doutrina estranha conseguir a sua atenção, o seu amor, a sua admiração, de forma que nenhuma doutrina estranha possa te cativar, te seduzir e te induzir ao erro, porque é exatamente isso o que está acontecendo com muitos irmãos hoje por aí nas denominações. Essa é a realidade que nós podemos ver com nossos próprios olhos. Os resultados de muitas pessoas estarem se envolvendo com doutrinas estranhas está acontecendo. Nós podemos ver vidas totalmente dominadas por coisas erradas, praticando coisas erradas, praticando coisas que não estão de acordo com a verdade do Evangelho em tempo algum. Isso é o que prejudica. Esse é o fermento que está apodrecendo a muitas pessoas hoje. São as doutrinas estranhas nas quais muitas pessoas se envolveram por elas. Isso não pode continuar. Tem que acabar de forma definitiva. É por isso que eu estou aqui tentando incentivar, estimular, encorajar vocês a não cometerem mais esse erro em tempo algum. Porque nós já temos uma doutrina que é suficiente para as nossas vidas. É eficaz, é perfeita. É a doutrina de Cristo. É essa doutrina que tem que reger as nossas vidas. Essa doutrina tem que estar impregnada em nosso corpo, alma e espírito. Ela é suficiente para as nossas vidas, para nos mantermos perfeitos, irrepreensíveis, sem mácula alguma, em tempo algum. É a doutrina de Cristo a quem nós devemos dar valor hoje. E renegar toda e qualquer doutrina estranha que possa tentar nos envolver. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida enquanto estivermos a caminho. Enquanto estivermos vivendo aqui no tempo de nossa peregrinação. Devemos agir dessa forma. É isso o que o Senhor Jesus aprova para a sua vida e para a minha vida. E a última coisa que é: não deixe nenhuma doutrina estranha te fazer entrar em nenhuma situação complicada ou embaraçosa que possa afastar, sim, a sua vida da verdade do Evangelho genuíno de Cristo. Quantas pessoas hoje estão se arruinando, estão se afundando em heresia, em perdição, em práticas erradas, em contaminações, em muitas coisas que são inconvenientes, porque se deixaram envolver por doutrinas estranhas. E isso está afastando elas da verdade, afastando elas do Senhor Jesus, da graça, da verdade, enfim, de tudo aquilo que o Senhor Jesus aprova e concorda. Mas muitas pessoas ainda não conseguiram perceber isso. É hora de perceber esse mal que as pessoas estão fazendo contra si mesmas, porque se deixaram envolver por essas doutrinas estranhas que só estão
agindo para destruir a vida delas. Então, é necessário entender essa questão. Não podemos mais nos deixar envolver por doutrinas várias e estranhas, como muitos estão fazendo por aí. Então, eu espero que essa mensagem agora sirva de edificação para você que está em Cristo. Porque essa mensagem edifica a minha vida e tem que edificar a sua também. Quando essa mensagem edificar as nossas vidas, nós vamos voltar novamente toda a nossa atenção para a doutrina de Cristo. Ela sim é útil para as nossas vidas. E é essa a doutrina que nós devemos conservar, devemos nos empenhar, devemos perseverar em nos empenhar em guardar essa doutrina até o fim. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então eu espero que tudo que foi falado aqui possa ser útil para alguém hoje. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir essa mensagem hoje e vão acordar, e vão fugir, escapar e sair fora totalmente dessas doutrinas estranhas e voltar novamente para o Senhor Jesus e para a sua doutrina perfeita e eficaz na vida de cada pessoa que crê em Cristo Jesus. Então eu espero que essa mensagem sirva para isso. Essa é uma mensagem séria e importante da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. Amém.